No Rádio MP Entrevista de hoje, eu, jornalista Marco Aurélio Franco, vou conversar com a promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Daniele Arlê, sobre a atuação do Compor, Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica, que já tem mais de 500 solicitações de atuação nas mais variadas áreas. Olá, promotora Daniele, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. Será que as pessoas estão descobrindo a importância da busca pelo consenso e qual que é o significado desse número alcançado? Esse número é um número bastante significativo porque ele demonstra que as pessoas estão confiando nos processos de diálogo, que são processos técnicos, organizados, conduzidos pelo Compor, para buscar soluções consensuais para seus problemas, são problemas jurídicos, né, que nós assim falamos. Para nós é um número a ser celebrado porque demonstra a confiança tanto do público interno quanto do público externo. Lembrando que esse 500 já não é mais o número de 500, nós temos 528 solicitações de atuação enviadas ao Compor. Quem ouve a gente talvez precise entender o que é o Compor, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco dele, o que ele trabalha, de que forma ele funciona. Eu acho que é importante a gente esclarecer isso. O nome todo do Compor é Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica do Ministério Público de Minas, e ele é um órgão que tem uma dupla finalidade. Uma das finalidades é incentivar as pessoas a buscarem soluções consensuais para os diversos conflitos que aportam ao Ministério Público, e a outra finalidade, que é uma finalidade mais prática, vamos dizer assim, mais concreta, é de aqui conduzir processos de diálogo entre as partes, sendo sempre uma das partes o Ministério Público parte, para que o Ministério Público parte, junto com as outras partes do problema, possam ver se é possível uma solução acordada, uma solução consensual para aquele conflito, para aquele problema, para aquela controvérsia. Interessante notar que todas as vezes nas quais o Compor atua, vai estar presente também o Ministério Público parte. Isso quer dizer, o Compor atua de maneira imparcial. Por um de nós, coordenadores, né, co-coordenadores do Compor, atualmente também com uma colega que coopera aqui no Compor, por um de nós, mediadores, esse processo é conduzido entre as partes, mas a parte não será nunca confundida com os mediadores. É um outro membro, um outro promotor, uma outra promotora, um outro procurador, uma outra procuradora, que tem a titularidade da defesa daquele direito ali envolvido naquele caso concreto. Promotores são sempre situações que ainda não chegaram ao Poder Judiciário, isso precisa ficar claro, né? Não necessariamente. Aqui no Compor, nós podemos receber os problemas, os conflitos, nas diversas fases ou estágios. Então, pode ser que haja apenas um procedimento no Ministério Público, né, via de regra, um inquérito civil, ou pode ser que o caso já esteja judicializado, que já haja uma ação proposta contra as outras partes. E pode ser ainda que já haja, inclusive, sentença, acórdão, que já esteja o processo em fase de cumprimento de sentença. Nós recebemos o conflito ou o problema no estágio em que ele estiver para buscar essa solução consensual. Quando a gente fala em evitar a judicialização, isso acaba sendo uma consequência da autocomposição, mas não é a finalidade principal. A finalidade principal da autocomposição é buscar a melhor solução mais adequada e mais efetiva para o problema. E essa solução, nos problemas complexos, ela costuma estar no consenso entre as partes. É muito difícil que o terceiro decisor, como juiz, por excelência, que é o terceiro, ele consiga atender aos interesses de forma tão efetiva, concreta e adequada quanto uma solução que é acordada entre as partes. Quando nós, partes do problema, que conhecemos de perto o problema, conhecemos as suas consequências, conhecemos a viabilidade das soluções propostas, quando nós encontramos essa solução, isso é muito mais efetivo do que a decisão de um terceiro, que está distante, que não conhece a realidade, que não tem como saber se aquela solução que ele
vai impor, né? A solução do judiciário é sempre imposta e deve ser, né? É legítimo e bom que o seja. Mas quando o juiz dá essa decisão, ele não tem como saber se ela será efetivamente cumprida, se aquilo atende à real possibilidade da pessoa que está sendo condenada a fazer ou a pagar. A solução buscada no consenso é uma solução considerada mais adequada e mais efetiva, que na realidade vai ser implementada e vai proteger esse interesse social que nós existimos para promover. Quais são as principais demandas que chegam? Quais são os principais casos? Que tipo de casos, promotora, a senhora pode exemplificar? Nós recebemos casos de todas as áreas de atuação do Ministério Público. Vou dar um exemplo concreto da saúde, que é encontrar uma solução para colocar fim à fila de atendimento de demandas eletivas de determinado município do SUS. Então, isso é trazido para o compor, isso é solucionado aqui entre as partes num processo de mediação. Direito da criança e do adolescente, por exemplo, a inexistência de instituições de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. Então, é possível encontrar também aqui a solução que vá atender a esse interesse. Meio ambiente, muitas demandas de meio ambiente, patrimônio público. Então, nós temos diversos casos hoje de patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, defesa da ordem urbanística, defesa da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, quando não há acessibilidade em determinado prédio público, em escolas públicas, por exemplo. Para a pessoa que tem o seu problema solucionado, aquele é sempre o caso mais importante. Mas, assim, usando esse critério em repercussão mediática, né, eu não, de fato não acho que seja mais importante. A importância é dada para a pessoa que recebe aquela solução. Mas casos de repercussão na mídia que nós tivemos, eu posso citar, por exemplo, um caso que foi trazido para atender a defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. Aqui no município de Belo Horizonte havia um problema de garantia do direito à água, que é um direito fundamental às pessoas em situação de rua. Essa mediação foi conduzida no Compor, foi construída uma belíssima solução entre o Ministério Público, Copasa e município de Belo Horizonte para a garantia do direito à água, para a hidratação e para a higiene das pessoas em situação de rua. Tivemos também um caso que permitiu um plano de reassentamento de cerca de 400 famílias que viviam em comunidades que necessitavam ser desocupadas por estarem numa zona de perigo, uma zona que se chama zona de autossalvamento em razão de barragens de uma mineradora. Aqui no Compor, após um longo processo de mediação, com a presença do Ministério Público, com a presença do Estado, dos municípios envolvidos, das comunidades envolvidas e da empresa, obviamente, foi construído um plano de reassentamento dessas mais de 400 famílias, um plano construído em consenso, e é uma experiência, eu posso garantir que foi inédita, porque nós, inclusive, recebemos essa notícia da empresa mineradora, que tem sede fora do Brasil, e ela reconheceu o ineditismo desse plano que foi consensualmente elaborado, né? Ele é muito mais efetivo quando ele é elaborado com a presença comunitária. Tivemos também um caso que permitiu que fosse encontrada a solução para o problema de remoção das famílias que viviam na área dentro da qual seria construída a linha 2 do metrô da capital mineira. Então, também nesta mediação foi construída uma matriz de indenização para a remoção dessas pessoas e foi possível dar início às obras. Não só para atender essas famílias, também para atender essas famílias, mas para atender a todos os usuários dessa futura linha 2 do metrô de Belo Horizonte. Porcentagem de acordos firmados é altíssima também, né? Sim, hoje nós temos uma estatística de 91% dos casos finalizados no Compor finalizaram com acordos. A finalidade de um processo de autocomposição, e mais especificamente do processo de mediação, não é chegar a qualquer acordo. Não, fiz um acordo ótimo, vai para o número. Não é isso, né? O que se quer é que esse acordo seja um acordo que atenda ao interesse social.
que atenda aos interesses de todas as pessoas também que são parte daquele problema. Isso para nós é fundamental. Então, nós temos 91% de acordos construídos com muito cuidado, em consenso real entre as pessoas envolvidas. São acordos de muita qualidade, né? Eu acho que isso é importante ressaltar também. Fazemos isso com muito orgulho, com muita alegria de poder difundir que é possível, sim, conduzir processos dialógicos de maneira organizada, técnica e científica, buscando a melhor solução possível para esses problemas que atingem a nossa sociedade. Este foi o Rádio MP Entrevista com a promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Daniele Arlê, coordenadora do Compor, Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.